Em primeiro lugar, nós queremos reconhecer que melhorou o esforço de remoção desses obstáculos, sobretudo pelos estados. Nós ouvimos o depoimento do secretário de Segurança de Mato Grosso, inclusive demonstrando que houve uma grande mobilização de recursos humanos, de tropas, para a garantia da desobstrução das estradas. E hoje o comandante-geral da PM daquele estado mencionou que, na hora presente, não havia bloqueios vigentes no Mato Grosso. A questão é que os fatores que inflamam esse tipo de ato, mais do que antidemocrático a essas alturas, além de antidemocrático, criminosos, permanecem por aí. A exemplo deste pleito de má-fé que foi formulado por um partido político no TSE, que não tem nenhuma viabilidade jurídica, absolutamente nenhuma, porque implicaria anular todas as eleições de todos os deputados federais, senadores, deputados estaduais e governadores do país. É muito difícil identificar um ato tão irresponsável quanto esse pedido que foi feito na história brasileira. Então, como esses atos permanecem, é claro, Isabela, que a gente trabalha com o cenário de haja uma reincidência. E aí a diretriz que a equipe de transição vai indicar é que nós temos um cenário inaceitável, que é o bloqueio de rodovias. Esse é inaceitável. Uma coisa é uma manifestação episódica, que faz parte da vida democrática em qualquer país do mundo. Numa rodovia, numa rua, numa via urbana. Temporário, datado, alguns minutos, algumas horas. Isso faz parte da vida democrática. Outra coisa é uma sabotagem, um bloqueio com impedimento de fruição de direitos fundamentais. O secretário de Segurança do Acre nos narrou que o abastecimento de água do Acre estava colapsando por conta de bloqueio em estrada. Porque os insumos necessários a tratar a água estavam retidos no Mato Grosso. Então, claro que há um cenário, há uma estratégia sendo trabalhada nessa direção, de que bloqueio de estradas, jamais. Há outros temas que aí caberão a outras instâncias de governo tratar. O ministro Aloysio Mercadante pode, em outro momento, atualizar, porque nós temos a questão dos quartéis, dos cercos, os quartéis, enfim, aí está fora do escopo do Grupo de Trabalho de Justiça e Segurança Pública. Mas rodovias, nós estamos sim trabalhando com este cenário. Hoje, nós achamos que é mais provável, o cenário mais provável, é que esses bloqueios não persistam até lá. Prontos para impedir o ir e vir do cidadão, porque isso realmente gera danos irreparáveis, como você mencionou. Não é isso? Oi, boa tarde, Mariana Holanda da Folha. Vocês mencionaram bastante a questão orçamentária desse ano, que as polícias já estão com bastante dificuldade. Eu queria saber qual que vai ser a engenharia que o governo de transição vai propor, talvez acrescentar na PEC, e de quanto que custaria para conseguir rodar ainda nas polícias, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, até o final do ano. Se vocês já têm um cálculo, e qual que seria o instrumento utilizado, se vai tentar incluir talvez na PEC da transição. Obrigada. O que nós temos hoje assim, de mais emergencial para este ano, que são diárias para a Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal, diárias para essas operações da Polícia Federal, e também a retomada dos passaportes. Nós estamos falando aí de algo em torno de 200 milhões de reais neste ano. Para o ano vindouro, aí nós estamos falando de algo em torno de 500 milhões de reais. E isso sublinha aquilo que o ministro Mercadante disse, quanto à necessidade de haver a compreensão de que os contingenciamentos impostos pelo teto da emenda 95, nesse instante, se chocam contra sua excelência a realidade. Ou seja, não é despesismo gratuito, não é um cheque em branco, não. E não se trata de aumentar a despesa. É importante entender isso. O que a equipe de transição, sob a liderança do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, desejam, não é aumentar a despesa, é manter as políticas sociais existentes, a exemplo do Bolsa Família,
e manter os serviços essenciais. E essa é uma distinção fundamental, porque a responsabilidade fiscal é um ativo estratégico do país. Agora, ela tem que ser cotejada com outros valores, entre os quais é nosso dever alertar que, se não houver um encaminhamento da solução da PEC, naturalmente, na área que nos cabe, Mariana, nós teremos objetivamente a impossibilidade de manutenção de serviços essenciais como esses que nós mencionamos. Sobre a temática da separação dos ministérios, nós partimos do seguinte acordo no grupo, que quem escala o time é o técnico. Ou seja, nós temos várias questões relativas à esplanada dos ministérios, para muito além da configuração do Ministério da Justiça. Nós temos mesmo a área econômica. É Fazenda com Planejamento, com MIDIC, Mulher separada de Direitos Humanos, Recria, Esporte, e assim sucessivamente. Então, o grupo de trabalho fez um acordo, a meu ver, correto, de tratar do mérito das políticas. E vamos aguardar o presidente Lula desenhar a sua equipe, porque a equipe, na verdade, é dele, o regime é presidencialista, e nós estamos preparando os dois cenários, um cenário com o Ministério da Segurança separado e um cenário com o regime vigente. Isso não vai alterar propriamente o organograma naquilo que nos interessa. Ou seja, a Secretaria Nacional do Consumidor, ela estará ou no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ou estará no Ministério da Justiça. Mas não vai alterar a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, nós estamos desenhando as estruturas de execução das políticas, e aí aguardamos a definição do presidente Lula, apenas para formatar o ato normativo inicial, medida provisória, provavelmente, mas aí de acordo com a deliberação dele, porque não se refere só à Justiça e Segurança Pública. E nós estamos focados no mérito da política pública. É claro que eu tenho uma opinião, mas essa opinião é conhecida, mas é uma opinião que não é unânime dentro do grupo, e claro que eu respeito todas as demais opiniões. Senador eleito Flávio Dino, Ana Flor, Globo News, volta ao tema da reunião com os comandantes das polícias militares. O senhor falou que foi uníssona a posição de que é preciso respeitar a lei na conversa. Mas tanto a existência dessa reunião, quanto o fato deles também terem se reunido hoje com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, demonstra que há uma certa preocupação. Eu queria saber se vocês externaram a eles essa preocupação, e não só sobre como reagir a possíveis fatos que estão ocorrendo, como minha colega falou, atrapalhando, inclusive, a vida de cidadãos pelo país afora, e também em relação à posse. Eu queria lhe ouvir se isso ficou muito claro e o que vocês ouviram deles na reunião. Há uma plena compreensão quanto à ocorrência da posse, não há nenhum embaraço, o doutor Andrei pode depois detalhar isso, com relação ao governo do Distrito Federal. Pelo contrário, há um clima de... Temos uma reunião amanhã, 10 horas, com o GDF, para cuidar das providências práticas. O embaraço que há é a sorte diária da Polícia Federal. Agora, em relação ao clima com os comandantes, você tem razão. De fato, o tema surgiu. Surgiu dos problemas concretos e por conta dos rumores. E foi muito importante que o tema tivesse surgido exatamente para que nós tivéssemos o início da dissipação das nuvens. Claro que pairaram nuvens. Eu diria que a reunião de hoje finaliza uma dissipação progressiva dessa ideia de ideologização das polícias, que foi tão deletéria ao país, que foi vista como uma ameaça objetiva, e talvez tenha sido. Mas eu, particularmente, achei muito importante que governadores, comandantes de governos diferentes, que inclusive não têm ligação com o nosso campo político, dissessem: a Polícia Militar é uma instituição de Estado, tem hierarquia, tem disciplina. A posição de todos os comandantes que foi consignada ao ministro Alexandre de Moraes na reunião do TSE foi de que a Polícia Militar não será fator de desestabilização. E nesse contexto houve depoimentos sobre engajamento de policiais militares em operações, inclusive em rodovias federais. De modo que eu acho que o céu está menos nublado, eu diria. Embora não seja plenamente azul ainda, né? Oi, senador, boa tarde a todos. Isis Staciarini aqui, repórter da Rádio CBN. Nesse ano, houve a publicação
divulgação de um plano orquestrado para resgate de alguns líderes de facções criminosas perigosas, entre eles o próprio Marcola, que estava aqui em Brasília. Inclusive, houve a divulgação de que se planejava a entrada de 100 homens armados no presídio de Brasília, o que motivou, inclusive, a transferência dele aqui do Distrito Federal para o norte do país. De que forma essa falta de orçamento, esse contingenciamento, pode afetar a segurança de presídios de segurança máxima e também, de certa forma, aumentar aí o risco de planos de fuga como esse que a gente noticiou? Obrigada. Hoje, não há nenhum risco efetivo identificado em relação às penitenciárias federais. É importante lembrar que quem criou penitenciárias federais no Brasil foi o presidente Lula. É uma previsão da Lei de Execução Penal de 84 e foram criadas as penitenciárias federais que existem no Brasil, foram instaladas no governo Lula e, portanto, é uma política que tem todo o comprometimento pessoal dele. Agora, identificação de risco, como nós identificamos, PF, PRF, fronteiras, etc. Para as penitenciárias federais não houve ainda nenhum apontamento nessa direção em nenhuma das reuniões que nós fizemos, inclusive com as equipes técnicas do Ministério da Justiça, porque nós estamos também, a partir da minha visita ao ministro Anderson, ministro da Justiça, nós estamos também com pautas diárias de reuniões bilaterais entre a nossa equipe e a equipe técnica do Ministério da Justiça. Então, não houve esse apontamento de risco imediato para penitenciárias federais. Por outro lado, nós podemos sublinhar que esta visão quanto ao papel estratégico das penitenciárias federais vai continuar porque foi inaugurada pelo presidente Lula. Ele que inaugurou essa política no seu primeiro governo, acho que em 2005, se não me falha a memória, a primeira penitenciária federal, e vai continuar, sem dúvida. Agora, risco de colapso até o dia 31 de dezembro, não chegou nenhuma informação a nós sobre isso. Boa tarde, senador. Wesley Galzo, do Estadão. Senador, alguns membros do GT de Segurança e Justiça defendem a necessidade de ser apresentada uma proposta ao presidente Lula para alterar os protocolos de abordagem das carreiras policiais nacionais, como a PF, a PRF, para que se tornem mais humanistas e antirracistas para evitar casos como o do Genivaldo de Jesus. Nas conversas com as associações, isso foi abordado e há, de fato, um interesse para que isso seja implementado. E caso, como o senhor falou, que o governo vai apoiar a lei orgânica das PMs, essa pode ser uma condicionante do governo para que seja aprovado, para evitar que as polícias militares reproduzam esses comportamentos que levam a assassinatos nas periferias, também na hora de votar no Congresso? Sim, esse assunto surgiu e nós externamos a posição que é a do presidente Lula, no sentido de que o sistema de justiça não deve apenas não ser racista, ele deve ser antirracista. Ou seja, ele deve ter uma posição de engajamento na causa antirracista. E sim, também, nós temos um grupo específico, que é coordenado pela doutora Sheila de Carvalho, que trata exatamente de acesso à justiça e grupos vulneráveis, de modo que no relatório de transição constará um eixo relativo exatamente a essa compreensão de que acesso à justiça não é só você ter um tribunal de porta aberta. Acesso à justiça é muito mais do que isso, porque alcança essa dimensão dos grupos vulneráveis. Aí nós estamos falando do engajamento na causa antirracista, da combate à violência contra mulheres e feminicídios, de refugiados, de migrantes, todos os grupos vulnerabilizados na sociedade, e isso constará no relatório de transição e, claro, será entregue à futura equipe que o presidente Lula vai nomear, com a sugestão de que seja uma diretriz permanente da justiça e da segurança pública. Sim, inclusive para a lei orgânica, sem dúvida alguma. Inclusive porque no Sistema Único, na lei do SUSP 13.615 de 2018, tem um eixo especificamente sobre essa temática e, portanto, até em razão do cumprimento dessa diretriz do Sistema Único de Segurança Pública, isso tem que migrar para as outras leis, inclusive para a lei orgânica, sem dúvida alguma.